E aí? E aí, Padilha, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Boa noite. Tudo bem? Como você Tudo está, bem. minha sereia? Eu estou muito bem, eu estou muito bem. Já demos muitas gargalhadas aqui da historinha. E de nós mesmos. E de nós mesmos É, dentro da historinha e da historinha depois a na gente gente. grava um making off. Daí a gente vende. Ah, sim, tem todo um making off, realmente. Teve. Esse teve um making off. É brincadeira. Sim? O Não, que você mas, deseja falar da não, mas Pequena esse, Sereia? esse realmente Concile. teve um making off porque Tô sole. esse teve um making Ok. off porque isso tudo veio porque a minha filha perdeu as chaves dela na praia e nós fomos lá buscar, tentar achar. E, e aí a gente não achava e a gente ficou brincando que o Sebastian, que é o caranguejinho da Pequena Sereia, tinha levado para a coleção dela, porque a Pequena Sereia tem uma coleção, ela é bastante materialista, ela tem uma coleção de coisinhas da superfície. Na E aí a gente verdade, começou. Sebastião foi levar a chave da casa própria que ele arrumou para ela na superfície. Olha, então ela ganhou a chave de duas casas. Olha, ela tá assim. Exatamente. Agora ela tem casa na praia e casa de veraneio. Sim, tá ficando. Olha, só falta ela fazer a troca lá para Deus, me conseguir os dê um pés. caranguejo assim. E É aí, brincadeira. Como estão? Pode continuar, desculpe. Ah, estão ligando para o menino. sim, é Eu vou para. desligar. Pronto, pronto. Caiu. Não conta nada. Conta nada. E aí a gente pensou em conversar sobre a Pequena Sereia, a historinha da Pequena Sereia e a beleza, o amor próprio e a autenticidade. Tá difícil. Ele está, Tudo bem. ele está procurado, ele está querido. É, deve ser macumba. O macumbeiro é o mais querido. Tá sempre, né? Igual o pajé da tribo. Não sei. Tá bem, vamos ao foco. Falar do Sim. processo de adaptação desse conto. E que você tem dúvida? Essa historinha é tão conhecida da menininha que tem problemas de se adaptar e vai buscar do mundo externo. Hum? Sim, ela constrói toda uma história onde o mundo da superfície é o paraíso. E aí ela quer viver lá. Lá ela não vai ter problemas. É a fuga do externo diante da sociedade líquida. Nunca esteve tão atual. Não é mesmo? A Sim, menina que vive dentro da liquidez de si mesma, onde não acha a sua autenticidade e faz a jornada em busca de si mesma, depois volta feliz e contente, sabendo que ela estava em casa e não sabia. Não é? sim. E nessa. O tal do Hans Christian Andersen tinha probleminhas com ele, aí ele teve a genialidade de trazer isso à tona através de uma historinha. Tinha probleminhas com ele. O que isso quer dizer? Eu não conheço a história Todas, dele. todas as histórias, todos esses processos que se afinizam com o íntimo de tanta gente e mensagens ao subconsciente, são expressões diante da canalização de processos que os autores têm intimamente com o desenvolvimento das histórias.
Entende? Então, era um processo, uma dificuldade, um processo de autoaceitação com o qual ele mesmo estava. Escrever a história é uma terapia. Isso ocorreu com a maioria dos autores que escreveram essas histórias adaptadas às crianças. E como o problema normalmente não ocorre com um só, a tendência é que haja um sucesso na sua época e depois uma adaptação às novas gerações que só precisam das mensagens ao subconsciente. Então, o que vocês chamam de Disney fez um grande favor às crianças, pois processos foram tratados antes de manifestos e encontrações futuras. Por que você acha que eles ficam assistindo a mesma coisa o tempo todo? A mesma coisa o tempo todo? Sim, nossa, quando minhas filhas eram mais pequenininhas, elas assistiram esse filminho da Pequena Sereia umas 20 vezes no mínimo. Elas sabem as musiquinhas de cor. Exatamente. Você entende a relevância? Antes as histórias eram mais, menina, mais macabras, mais densas, mais complexas. Eram histórias para adultos. São livros para adultos, até porque, em suas épocas, adultos liam. Alguns adultos liam. Aí, diante, acho que não mudou muito, né? Hoje alguns adultos leem. Mas, enfim. Aí a gente tem uma proposta diante dos processos de autoanálise, que nem sempre são no mesmo ato de assistir o filme, mas uma sementinha plantada e diante das novas propostas, as pessoas tendem esses lapsos e têm os suportes para poder se analisarem dentro desses processos de buscar no externo, dentro desses processos de não se ver autenticamente, processos durante a adolescência que não foram bem fundamentados, bem sustentados, e ocorre essa reanálise, essa reformulação conjunta dos campos. E é reformulado através de um desenho, através de um processo intuitivo, ao subconsciente, em mensagens condicionadas naturais, dinâmicas e gentis, e as crianças se revêem antes de passar por certos processos, evoluindo, eu não vou dizer mais rápido, mas diante de uma proposta conjunta diferente. É interessante analisar o que nós vemos em contextos psicológicos externos, em contextos de afinidade, em contextos de adaptação, em contextos até mesmo de certos extremos em civilizações que são levadas a outros orbes, dentro de processos dados como pequenos ou até mesmo não notados. Não é mesmo? Sim, sim, e a velocidade que as crianças agora, mais adolescentes, né, fazem essas conexões desses arquétipos e desses processos e esses padrões dentro da historinha que elas viram quando crianças, é bem rápido. De ver que a Pequena Sereia não tinha muito amor próprio e aceitação. Sim, ali. mas são processos que começaram através do que vocês chamam, dentro até mesmo das minhas especialidades, né, dando o contexto especialidade apenas por uma base de estudo e uma proposta da própria essência, começou no que vocês chamam de geração baby boomer, que foi uma finitude, foi um processo pequeno, a geração Y até 95, e agora a geração da criatividade, a geração Z. Entende? Entende como o Sim, suporte de fora do que vocês chamam de espiritualidade ou de trabalho consciencial conjunto, de trabalho da bolha conjunta, de trabalho da sociedade, da polis, em trabalho do que vocês chamam de astral. Eu falo vocês num todo, não você, minha amiguinha. E são trabalhos sempre o que tem dentro, tem fora, o que está junto, entende? sim, sim. E Estamos sendo agraciados pela fluidez da existência. sim, essa é uma geração muito mais de boas.
do que... Sim, exatamente. Sim. Como é que eu vou dizer? Deixa eu qualificar, porque os baby boomers tinham muito de boas também, mas eles usavam muito o externo para ficar de boas. Foi uma geração que... São bases sistêmicas. Sim. Construíram bases sistêmicas para apoio e para condicionamento. Contextos sociais e profissionais. Entende? Sim, sim, sim. Um se sustenta no Foi alicerce uma do outro. proposta que ocorreu diante do firmamento sistêmico e da reconstrução da própria confiança após a Segunda Guerra Mundial. E aí, os sociólogos e as pessoas que analisavam os padrões, olha a gente no padrão de novo, analisando os princípios pelas consequências. Mas, enfim, analisando essas propostas, analisando esta explosão de bebês, né? Dentro do próprio fenômeno ocorrido nos Estados Unidos, ocorrido, se divagado por todas as outras civilizações, pela própria humanidade. A própria geração X, em meados da década de 60 e 70, com procedimentos de autoapoio, de autoafirmamento, procedimentos como até mesmo as diretas, até mesmo o fim da própria ditadura. Todas essas coisas interessantes que estão aí para todo mundo conhecer, para todo mundo ver, mas é mais gostoso ficar lendo historinha de Exu que briga com o Mago Negro. Mas vamos voltar para a nossa história legal da Pequena Sereia. Eu já estou andando muito por aí. Vamos falar das coisas legais da vida. Podemos falar da jornada da heroína dentro da historinha da Pequena Sereia? Ah, sou todo ouvidos, quero aprender. Não. Conta pra gente, conta pra gente. Então vamos junto. É porque eu perguntei, porque eu não fiz essa caminhada ainda. Não fez? Tava lá a Pequena Sereia, entediada com o mundo dela. Olha só, ela é filha do rei. Ela é filha do rei, do deus. Ela é filha Filha do deus dos mares. do pica das picas dos mares lá. E não tá bom, não. A vida tá ruim. Ó, qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. A vida tá uma porcaria. Estamos em crise, o mar está em crise. Então, esse é um outro diálogo que o nosso digníssimo Zé vai trazer pra gente falar das crises. Mas enfim, vamos lá. E aí ela tava ruim. A grama do vizinho da superfície é mais gostosa. Sim, ela ficava colecionando coisinhas assim, chaveirinho, garfo dobrado, cheio das coisinhas que ela achava. Qualquer semelhança com o consumismo é por mera coincidência. Sim. Ela fazia visitas à superfície, é como ir consumir uma droguinha para saber como é, porque em casa é chato. Meu pai já é Deus, para que eu vou querer mais? Sim, e ela fala realmente nas musiquinhas, o pai dela, ela aposta que na superfície os pais são melhores e não ficam xingando as filhas dele. E lá só tem mulheres jovens muito inteligentes. É uma tendência humana achar que o desconhecido é melhor do que ele já tem. E aí, ou tem medo, ou tem desejo. E a origem das 6 expressões humanas partem de princípios muito parecidos. Até mesmo o menino estava estudando que desejo e paixão é muito parecido com a raiva, mas será melhor divagado no futuro. Mas é isso mesmo. E aí ela foi lá, ter as experiências dela, como todos nós temos, durante os processos dos regressos, que ela conta sobre suas aventuras, seus processos, e sempre ampliando tais experiências. Hoje as coisas estão chiques aqui, a menina tá batendo aí, quer entrar. Eu preciso de um minutinho. Vai lá.
Pronto, aqui estou. Então, a gente parou na parte, porque ela faz uma troca por essa nova experiência que ela quer ter, ela faz uma troca, ela troca a voz dela em troca dela ter os pés que vão permitir que ela caminhe na superfície. Sim, você se doa, tira alguma coisa de você, normalmente sua paz de espírito, normalmente o poder de linearização de ideias, normalmente o poder de se ver para entrar no estado contrativo, para depois se expandir de novo. A história em si, ela é colocada dentro de um desenvolvimento pessoal, dentro das abordagens, mas ela pode ser levada ao cotidiano e à base de estudo social, até mesmo político. Você entende? Até mesmo político. Fala mais um pouquinho. Abre essa caixinha. Sim, dentro da própria polis e do convívio polissocial e da política de convívio, você sempre troca e dá algo em busca de um retorno ou de uma outra coisa. É uma busca desconstruída de uma construção social. Você já notou na empresa que alguém vai pedir alguma coisa, primeiro ela te elogia? Ou se ela quer ser seu amigo, ela te oferece coisas e mostra o que ela tem para te dar, para ser seu amigo? E não são amizades duradouras. As amizades duradouras são amizades construídas pouco a pouco, com desinteresse. Entende? Sim, a pessoa é interessante por ela mesma. Exatamente. A própria história em si todo mundo já conhece muito, então Padilha não tem muito tesão em falar. A gente tem tesão em falar de coisas da psique humana, do convívio social, do amor, da transa cósmica. Entende? Até você mesmo sabe loucamente desse processo. Encara ele sempre, não é mesmo? Qual processo? Da vida, da política, do convívio social, da pequena sereia em todos. Ai, sim, da Como falta fala, de amor mediação, próprio. mediação. Sim, da falta de amor próprio que se tenta compensar no externo. Sim. Então, nós trazemos o princípio sobre a qual a história ocorreu e foi desenvolvida. Como nós mesmos trouxemos, o próprio Hans Christian Andersen, não sei falar, isso é muito chique para mim, esse dinamarquês chique aí. Então a gente sempre traz para trazer esse convite à autoanálise, para saber o que ocorre com as pessoas, não é só delas, ocorre com todo mundo. Para poder expandir a consciência através dessa proposta de terapia consciencial. Casou bonitinho. Mas sim, todas essas histórias que ficam mundialmente conhecidas, elas têm essa linguagem que falam com a psique humana
Música. de todos. Qual música faz mais sucesso? A música que me conta a história do que as pessoas escondem. Olha a Padilha dando sucesso do marketing. Entende? Muito bom. Você gostou? Ficou alguma dúvida? Quer fofocar de mais alguma coisa? Não, Vamos mas falar quanto à sobre o amor música, próprio. podemos, mas só nesse tópico da música, porque tem essa tendência no Brasil de se escutar muito música que não se entende em outra língua. Aqui, Quem por disse que exemplo, não entende? O que te faz imaginar que a música é o que a letra expressa? aí para mim a música é o que a letra expressa. É uma Sim, é combinação, porque uma você foca poesia. na linguagem que você Sim. determina e um padrão de consenso entre as palavras e existem filtros. Mas escute uma música em mandarim. Você fala mandarim? Falo, pois é, eu só comecei a Ai, que escutar música em absurdo. mandarim quando eu estava estudando mandarim. Aí eu escutei e escuto Isso bastante, faz gosto parte do muito. seu padrão. Então, vamos colocar música em Em russo, em línguas russo. africanas. Em russo. Quando você não se prende ao padrão das palavras, a melodia se comunica com você. E você realmente se rende à música. Então, por que músicas de consumo norte-americana que falam nada mais do que eu tenho, eu sou e eu posso e você não, fazem tanto sucesso? Respondem que o desejo delas é eu tenho, eu posso e você não pode ter. E mesmo que a linguagem da música não traga essas palavras, a melodia, a batida, a comunicação do conjunto, da harmonia da música se comunica dessa forma. Entende? Ah, e sim, e hoje em dia tem E os às vídeos vezes as também. músicas falam dessas coisas, às vezes as músicas falam dessas coisas, mas dão outro entendimento e passam outra mensagem. É que você tende a ficar no ar, mas quando você conceber, entender a água que já está em você, você vai entender a música dentro de falando uma outra língua ainda. Não é uma crítica, é só um convite. Não, muito bom, muito bom. Porque a linguagem ela tem um espectro maior do que as palavras. Eu não estou dizendo da intensidade ou da intenção atrás de cada palavra, mas eu digo da raiz magística da palavra ou da linguagem, ou até mesmo nós. Nós usamos uma expressão e uma proposta. E nós não falamos palavras. Eu mesmo, da onde eu venho, não falamos palavras, mas nós demos frequências de pensamento que nós queremos ou não que o outro ouça. Dependendo do grau consciencial, nós temos essa liberdade. Em alguns graus mais acima, o consenso é tão unilateral que os pensamentos são só pulsos. E em outras dimensões, no embaranhamento da própria realidade, isso que nós falamos que são pensamentos e intenções e pulsos, são uma linguagem para eles. Eles não necessitam mais dessa linguagem. Então, o que nós falamos aqui com o mandarim, russo, inglês, americano ou inglês da Inglaterra, ou português, são padrões, né, que se compreende, e cada padrão tem um certo teor energético, um certo padrão de comunicação, uma certa linha que traz as raízes genéticas do macrocosmo. Mas nós iremos falar de linguagem mais para frente, é só para dar esse entender na própria música. Padilha Então, vai abrir um escritório de marketing. mas então é isso que acontece quando você fala, estou buscando a palavra nos registros do menino? Exato, eu não falo tanto, né? Eu não sou tão metido. Metido.
E outros mais metidos que eu. Igual, na noite, igual nós vamos falar, estamos falando de linguagem e de música, da Pequena Sereia, da autenticidade, do conceber no concernir, na proposta anterior, que eu também estava aqui. Tudo isso é preparado, é como se a mente, os registros fossem a biblioteca e nós fôssemos uma pauta. E isso é colocado, condicionado no subconsciente do terceiro cérebro do menino. Nem esse aqui manifesta, o terceiro decodificador de dados. Aí nós chegamos aqui, sentamos na nossa mesa e os servimos dos papéis colados na tela aqui. Isso é um conjunto, você também faz isso. Mas então qual que é o primeiro, o terceiro cérebro você falou que é o decodificador de dados. E qual que é o primeiro e o segundo? Todos são decodificador de dados, mas são decodificador de dados distintos. O primeiro é o que condiciona o set e expressa. O segundo é o paracérebro. E o terceiro é o emocional. Cérebro emocional, que faz parte do corpo emocional e do chakra cardíaco. O coração pensa, o chakra cardíaco pensa, não, ele é um corpo inteiro, não só pensa, mas tem todos os sistemas de comunicação energética. Tem todos os astros no sistema de um organismo completo e complexo. Quando os guias falam que esse corpo é um presente, uma máquina perfeita, eles falam de verdade, menina. Olha, e você falou que o primeiro condiciona e expressa os 7. Então tem 7 cérebros? Tem 7 corpos, além do corpo manifesto. Então são 8 cérebros só para ter esse corpo aqui. Olha, o negócio é complexo. É, por isso que a gente tá indo devagarzinho. O menino até gagueja. Por isso que todos os guias não, todos os amigos espirituais vêm e falam, dá mais valor para a sua vida, dá mais valor para os seus momentos, olha lá para o seu tempo, como está sendo. Aí sim, Entende? e ele sempre, que tá aqui não é punição, eles sempre repetem. Exatamente. E aí as pessoas não notam a beleza disso tudo, não se condicionam no amor próprio, de uma estadia benéfica, magnífica e autêntica, e se esquecem da autenticidade de si mesmo. Aí vão lá, que nem a pequena sereia, buscar lá fora o que está dentro. Daí se percebem e voltam, aí começam a viver mais a vida. Faz parte do processo. Sim, inclusive, sim, fazemos inclusive o mesmo processo com o tal do que se chama mundo espiritual, que para nós Sim. aqui, pequenas sereias, seria como o mundo da superfície para a pequena sereia. Uau! E revestimos esse mundo espiritual de um monte de. Projetamos um monte de qualidades que se acha que não se tem aqui. Olha, caiu uma mega ficha. Aí inventaram um joguinho chamado Viagem Astral, que alguns entram e aí ficam vivenciando as projeções que fazem e brincando. Como que o menino fala? Ai, meu Deus. Correndo atrás do próprio rabo. Sim, são como as viagenzinhas que a pequena sereia faz lá na superfície e fica pegando pedacinhos e quase que e projetando que tudo aquilo são os pedacinhos que ela pegou. Projeta o fragmento no todo. É isso mesmo. Olha como a gente chegou num consenso. Olha, caiu uma figurinha premiada aqui agora. O seu álbum só tem figurinha premiada. Todas as figurinhas têm relevo, brilham e tem aquela reluz quando você muda a direção. Tem, olha, nessas conversas são muitas figurinhas premiadas. É.
Como o menino fala, depois ele te manda a conta. Pois é, pois é, pois é. Ah, brincadeira, brincadeiras à parte. Ficou gostoso? Você entendeu o que Padilha quis dizer? Não, ficou maravilhoso. Eu não tinha visto a historinha da Pequena Sereia por essa ótica da nossa relação de, com o mundo espiritual e de achar essa vida aqui uma prisão, tudo aquilo que ela. Olha, dá para recontar a historinha toda com essa visão. Muito É, porque legal. faz parte da psique em si, por isso que combina com todo mundo. Inclusive o aspecto dela ser filha do Deus no mar, né? Então tem essa coisa também, filho de Deus, ó, Deus co-criador de realidade, e tal, tal. Olha, dá para viajar bastante na história. Ah, eu adoro meu trabalho. Ai, ai, que gostoso. Muito bom, muito bom. E não vendo toda essa complexidade que se faz disponível para a vida, esses oito corpos, tudo isso, essa sustentação da coroa, tudo isso para essa São experiência mais aqui. corpos. São mais corpos, são mais chakras, são estudos dos meridianos, são toros de manifesto de cada célula, são processos planetários dentro dos astros internos. O negócio precisa de algumas vidas, viu? Para Olha, poder brincar disso, para falar dessas coisas, viu? E é isso aí. No final a muito gente faz historinha de Exu brincando com o Mago Negro. Então, tudo isso que a gente estudou, esses milhões de áudios, são tudo para falar que Exu briga com o Mago Negro. Isso é para cutucar realmente quem nos ouve, é para cutucar quem tem esse conceito. Realmente é para reformular. E qualquer dúvida pode entrar comigo que a Padilha vem conversar. tudo bem. Sim, a gente convida as Como perguntas, é? as dúvidas e Como tudo. que fala? Como fala? Qualquer coisa liga para o meu advogado. Ah, eu adoro ser diva. Meu advogado chama Deus. E meu cartão chama Autenticidade. E Ai, a obrigado, muita defesa é o paz. amor próprio. Não precisa de defesa, não precisa de defesa. Não precisa de defesa. Não, a defesa é natural, é um expor da própria consciência. A defesa chega na verdade absoluta dentro de cada um. Esse sistema jurídico é maravilhoso, não é? Então, a beleza é a autenticidade e a inocência é o amor próprio. Exato. E é sempre a inocência que tem mais energia que ganha. Não sei se você vê nos desenhos. Sim, sim, realmente tem esse arquétipo da inocência que tem mais energia que ganha. Não é arquétipo, é uma mensagem direta ao subconsciente de todos. E é verdade. Não sei se você anda falando com o Anjinho. Anjinho é meio inocente. Olha, acabamos de falar com um arcanjo. É, eles nem gostam desses nomes, sabia? Eu sei, ele falou que não gosta mesmo, não. Mas é isso aí. Obrigado, até breve. Padilha tem que ir embora, senão a menina não aguenta. Tá bom, gratidão, gratidão. Convidamos qualquer pergunta e quem quiser Sabe quando participar, a mulher é muito a gente vai. gostosa e o menino fica, e o menino fica muito ocioso e goza antes da hora? É isso que acontece. Meu Deus, Beijinho, beijinho no ombro. gratidão.